O que fazer quando não se sente querido? O que achar da vida sem sentido? E se você tivesse ouvidos para reclamar agora, o que você me diria? O que tem achado da vida? Existia um fardo ou estar vivo te deixa aliviado? Não existem somente essas duas opções, porque a vida não é um extremismo completo. A gente é repleto de decisões e condenados a sermos livres, nos tornamos inquietos ao passar do tempo. E com a maturidade, cada vez mais complexos, anexos em uma sociedade, pautados no que é ser ou não ser, uma engrenagem. E até onde essa farsa é a tua verdade? Até onde a máscara dos meios sociais e dos títulos fazem você? E o que é ser, afinal de contas? O que é envelhecer? Uma troca de eus ou vários vocês que o teu próprio eu cria e molda? Somos uma invenção fora de moda? Ou uma criação revolucionária? Enquanto o relógio bate e a ansiedade aflige, quanto de ti te pertence? No fim, talvez não seja o tempo passando que te deixa aflito. Acho que é porque nos sentimos velhos e o medo da morte deixa de ser um pavor ao se tornar uma certeza. A gente passa sobre o tempo, ou melhor, sob o tempo, um conceito acima da gente que nos serve de cronograma, mas também de premonização de vossas mortes. Para alguns de nós, o tempo é irrelevante, não importa o futuro porque não temos um porquê para seguir adiante. O presente tampouco importa, porque nos causa mais alívio pensar em uma morte que nos livre do sufoco. E é neste ponto que eu me questiono: o quão livre estaríamos ao morrer? A morte não te tiraria tudo, até mesmo a possibilidade de um futuro melhor? Talvez você acredite em uma vida após morte, talvez você cague para tudo isso. Independente das escolhas ou das pequenas variações que te fazem diferente, o súplico se faz igual. Parar de sofrer. Existir sem sofrimento, será que é possível pra gente? Faz um tempo que eu me questiono. Faz muito tempo, na verdade. E mesmo que eu me veja em um emaranhado de perguntas, eu definitivamente não tenho somente um porquê que me faça viver. A vontade de viver é um conjunto. A vontade é um resultado, não característica. Diferentes motivos te tiram e te colocam à vontade. E quando nos sentimos para baixo, tudo pode te machucar, tudo pode te ferir. Quanto mais se culpa por ações chulas, mais você se restringe. E não que tenha problema em se autocriticar, a avaliação é importante, ainda mais para aqueles que viveram rodeados de opiniões alheias que não te condiziam com a sua realidade. Você agora poder da sua própria visão que te valida e vê os seus pontos errados, os seus pontos certos, é importante. Mas essa avaliação e autocrítica exacerbada que fere o seu eu, que fere demais até mesmo o seu ego, que eu acho que o ego é uma parte que te pertence mesmo que a gente não necessariamente precise ter para a nossa humanidade, é uma coisa que é intrínseca muitas das vezes a nós. E superar a fase do ego é importante, mas não invalide também, porque parte disso faz o seu autorreconhecimento, uma parte que valida você dentro da sua própria mente. Pois afinal, alguns de nós só querem validação. Aqueles que não querem, talvez nem tenham pensado em ter uma validação por nunca terem sentido o que é ser benquisto, o que é ser amado. Independente das tuas frustrações ou independente dos seus ditos pecados, existe alguém do teu lado. E não falo de um jeito abstrato. A todo momento pessoas passam por ti, olham para ti, pensam em ti. E quanto dessas pessoas te pertencem? Vivemos uma década em que a solidão é o nosso problema. Nunca fomos tão populosos, também nunca fomos tão solitários. A verdade, eu acho, é que na busca por conexões nos limitamos aos nossos quartos. E nesse quesito, também falo em sentido figurado. Você não precisa ser isolado para se sentir sozinho.
Você pode ter a sorte de ter uma roda de amigos, mas que para ti é somente mais um azar do dia a dia. Afinal, viver é sofrer? Viver é sofrimento? Perdido nos meus pensamentos, eu insisto em procurar uma resposta. Às vezes, prendo algumas de enfeite. Ah, eu quero viver pelo meu sonho. Ah, eu vivo para ajudar os outros. Quando será que eu vou me permitir, me afirmar, me reintegrar na vontade de viver porque posso? Ou me fazer vivo na constante paixão de respirar mais uma vez, sem suspirar ao acordar por não sumir, sem me deitar com vontade de apagar para sempre. Eu quero dedos, mãos, braços, pernas, olhos a mais. A todo momento eu tô querendo mais. Pelo menos venho sentindo isso. O medo de ficar parado me prende na vontade do consumismo. Vivemos num mundo feito para isso, afinal. E no momento, talvez seja isso que nos faça nos questionar tanto sobre o que é viver. Por que precisamos sobreviver? Por que sentimos não mais viver? Quantos de nós cometeriam atrocidades por muita quantia, vários dinheiros no banco, na poupança? Quantos não fariam, sei lá, chutariam um bebê por 100 milhões de reais? Até conceitos morais se tornam irrelevantes perante quantidades de dinheiro. Por que a gente se tornou assim, sabe? Se você ganhasse 10% do que ganha, ou R$ 10 para aqueles que não têm emprego e não têm nenhuma renda, então 10% do que você ganha é igual a zero. Mas para cada vez que você fosse gentil, você ganhasse uma quantia de dinheiro, ainda que pareça superficialmente que vai estimular as pessoas a serem gentis, no final você só se tornaria mais ganancioso, você estaria mais repleto de cobiça. Mas a ganância já existe por si. Não importa onde olhe, tem alguém que é assim. Não é uma vertente completamente repudiável. Sem ganância não revolucionaríamos muitas coisas, por exemplo. Mas este excesso é o que nos pune. E é esta cobiça irracional que nos machuca. Somos mais que os nossos sentimentos. Somos mais que o sorrir, que as lágrimas, que os gritos e que as súplicas. E mesmo que agora esteja incompleto, sem aquela parte que te pertence, não uma pessoa que te pertence, não um pet que te pertence, não uma família, não o dinheiro, somente a parte de ti que ainda não te pertence, que ainda não a escuta, que ainda não a aceita. Aceitar quem és, escutar quem és, não é ruim por si só. E talvez ceder a vontades intrusivas, se machucar na neblina ou mesmo esquecer da empatia, te faça pensar que no fim é o pior de todos. E talvez você seja, mas talvez você não seja também. E esteja confundindo seus sentimentos com suas ações. Quando você diz para si mesmo no espelho que se ama, quanto disso reflete no seu cotidiano? Se amar é mais que palavras. Se amar não é somente sentir. Se amar não é repetir uma fórmula igualitária para tudo aquilo que você tem na sua vida. Você não é uma máquina. Você sofre, você chora, você sorri também. E talvez nem se lembre como é ter a bochecha doendo de tanto gargalhar. Mas amar é uma prática. Como se amar? Como amar uma vida em sofrimento? Pense, flua, se misture ou voe, não importa o caminho que siga, se permita praticar o amor a si, o amor ao próximo. E talvez todo sofrimento seja substituído pelos dedos, mãos e braços e pernas que você tanto quis a vida toda a mais para te completar, mas que agora você pode fazer isso por aquelas que nem tinham esperança de ter um ombro amigo. E diante da frieza de um mundo pautado em consumismo e de sucessos inalcançáveis, você importa, não pelos seus títulos, mas simplesmente porque vives. Viver tem que poder ser o bastante.